Paz do Senhor, hoje vamos continuar sobre o assunto do último vídeo. Então nós vamos ler Lucas, capítulo 18, versículo 12. Vamos analisar a segunda parte do versículo. Então vou ler a primeira parte agora. Lucas capítulo 18, versículo 12. Jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. No último vídeo que eu fiz, falando sobre este assunto, percebemos que não precisamos mais fazer obras, nem praticar, nem cumprir mandamentos, ordenanças que eram destinados aos antigos judeus israelitas, porque eles eram de outras nações, de outras tribos, eles eram o povo de Israel, o povo de Deus, o Deus verdadeiro. Mas Jesus, ele anulou todas estas práticas. Inclusive, esta questão do jejum, se a gente for ler a parábola como a gente lemos no vídeo passado, veremos que isto não é um dom do Espírito Santo com E maiúsculo, porque o fariseu, ele tinha esta prática porque ele era judeu e israelita, e nós não somos fariseus, nós somos cristãos. E Jesus estava provando que as pessoas que fazem este procedimento não significa que será salvo, porque na sequência de versículos que está escrito aqui, em volta deste versículo que eu acabei de ler, está constatando que Jesus, ele julgou o fariseu e ensinou para nós que somos cristãos que o fariseu, ele praticava tudo o que estava escrito nos mandamentos e nas leis de Moisés. E o publicano, ele era pecador, como o fariseu. Só que o publicano, ele foi justificado, porque ele confessou seus pecados perante a Jesus. E o fariseu, fazendo todas as práticas religiosas que hoje são ensinadas nas igrejas cristãs, Jesus não aceitou a oferta dele. Então ele foi reprovado, ele foi condenado. O publicano simplesmente pediu perdão e misericórdia pelos pecados que ele tinha feito, produzido ao longo do tempo. E Jesus perdoou. Então, agora nós vamos analisar a questão dos dízimos, porque este fariseu hipócrita, falso, mentiroso, dizia que era melhor do que os outros e ele era uma pessoa religiosa, igual os cristãos hoje que estão dentro das igrejas e dos templos. E no versículo 12 está escrito duas coisas que o fariseu fazia, praticava. Ele jejuava 2 vezes na semana, que seria o jejum, seria na tradição judaica, seria tanto a questão de ficar sem comer, sem se alimentar. Uma vez na semana seria no sábado, como está escrito na lei.
Mas este cidadão judeu israelita, da nação israelita, ele fazia 2 vezes jejum por semana. Ele ficava sem comer. E podemos também pensar que o jejum seria também para explicar uma falta de condições de sobrevivência. Por exemplo, o jejum seria também um fator que a gente pode colocar como sendo falta de dinheiro, falta de bens materiais. Então a pessoa está jejuando. Mas Jesus, ele aboliu estas práticas e ele já cumpriu tudo que está escrito na lei para os cristãos de hoje, os cristãos modernos. Nós não precisamos mais fazer obras, como eu estou falando nessa sequência de vídeos. Não precisamos mais cumprir e nem praticar, nem executar o que está escrito dentro da lei de Moisés. Simplesmente temos que obedecer a Deus Pai e ao Deus Filho, mudando a nossa personalidade, o nosso caráter, nosso modo de vida, modificando, melhorando, aperfeiçoando o nosso homem interno, porque o homem exterior é muito difícil a gente mudar, porque a gente tem que melhorar as virtudes, a gente tem que melhorar a moral, tem que melhorar a ética, tem que se transformar pessoalmente. Não continuar praticando doutrinas, ritos que já estão abolidos por Jesus Cristo, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 3. E a questão do dízimo, vamos analisar friamente agora. Porque aqui no contexto está escrito assim, na segunda parte do versículo 12 do capítulo 18 de Lucas. É uma parábola que Jesus estava contando para explicar esses detalhes que eu estou falando. Ele disse assim, que o fariseu ele dava os dízimos de tudo quanto possuía. Ou seja, a impressão que dá que ele dava o dízimo de tudo, mas ele não estava dando o dízimo de tudo. Ele estava dando o dízimo das sobras, como está escrito também no livro de Lucas, em outro capítulo, que os ricos eles dão o dízimo de tudo. E todo fariseu hipócrita ele é rico. Então aqui ele está dando o dízimo das sobras. Como assim? Ele dava o dízimo de tudo que possuía, mas ele dava uma parte do que ele tinha, de tudo. Ele não dava tudo. A impressão que está dando, aqui quando a gente lê esta parte do versículo, que o fariseu hipócrita, que é rico, tanto faz se ele é judeu, israelita, cristão, mundano, gentio, de outros povos, de outras nações, de outras religiões, não importa. O fariseu, ele é considerado no estudo bíblico, no mundo evangélico cristão, como sendo aquela pessoa que ela é acumulador. Ela tem o espírito de mulambo. Nós já falamos sobre isso, já fiz vídeos falando sobre isso. Então, todas essas práticas e costumes estão abolidas. Nós não precisamos mais seguir dogmas, rituais e doutrinas pagãs, humanas. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, ele
disse nos evangelhos de Paulo que nós temos que congregar e comunhar com outras pessoas que têm o mesmo pensamento, que vivem como a gente, mas na igreja, religião cristã. Então, sim, daí é permitido fazer esta agregação, esta comunhão entre os irmãos, porque hoje em dia são bilhões e bilhões de cristãos. Só que os cristãos, eles não estão vivendo como deveria viver. Eles não estão entendendo o mandamento de Jesus Cristo, que diz que os cristãos não podem viver como gentios, nem judeus e nem israelitas. Por quê? Porque estes povos, eles não fazem parte do mundo cristão. E o cristão não pode viver igual eles. Porque hoje em dia o cristão, ele tem dupla personalidade. Ele tem dupla vida. Ele vive dentro da igreja e fora da igreja. Então, ele não imita os primeiros cristãos da época de Paulo e os apóstolos, na época de Jesus Cristo, quando estava vivo aqui na terra. Porque eles querem acumular dinheiro, riquezas, eles querem ter bens materiais, bens físicos. O único bem que o cristão pode acumular são as riquezas naturais, que são animais, para criação, para abate e para alimentação. Preservar a natureza, que é a casa de Deus aqui na terra, que são as árvores, as florestas, os rios. Viver perto de água, de rios doces, que são o mantimento que Deus criou para a gente. Cultivar alimentos, plantar sementes das árvores frutíferas, dos alimentos vegetais, criar as condições que hoje, no mundo moderno, é possível fazer isso, mas o cristão, ele quer fazer as coisas que são da civilização humana, eles querem imitar os gentios, os anticristos, os anticristãos. E dependendo da região que o cristão mora no mundo, ele tem toda essa facilidade, apesar que hoje em dia o custo de vida é muito caro, principalmente nas cidades. Por isso que o cristão ele tem que sair das cidades. É isso que está escrito aqui, no versículo 12, por exemplo, referente à primeira e à segunda parte do versículo. Esse jejum é o jejum que a gente tem que afastar-se das coisas do mundo. A gente tem que ficar longe das pessoas que não têm esta mentalidade, essa cabeça, esse pensamento que eu estou expondo. E a parte do dízimo, como está escrito aqui, é referente à prática do fariseu, que era israelita e judeu, que em vez de dar o dízimo de tudo, ele dava o dízimo de tudo, mas das sobras, e ele ficava com uma parte. Por exemplo, vamos ler agora, para continuar este discurso e este treinamento sobre os mandamentos de Jesus Cristo, o que ele ordenou, o que significa, o significado dos versículos que ele ensinou, as instruções, o ensinamento. Vamos usar outro exemplo que está escrito em 1 Coríntios capítulo 13. Aqui Paulo está explicando o que Jesus disse, porque Jesus, no livro de João, o apóstolo,
o apóstolo que Jesus mais amava, está escrito, aqui Paulo está ensinando o que significa isso que nós falamos agora, esse trecho que nós identificamos agora há pouco. E ele diz assim, eu vou direto no versículo, que está em 1 Coríntios, capítulo 13. Daí, se precisar, eu vou nos outros que estão em volta. Está escrito assim no versículo 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aqui, nessa sequência de versículos do capítulo 13, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, versículo 1, 2, 3, do capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo ele está começando a falar sobre o amor. Então, ele citou 3 questões e depois ele vai explicar estas 3 questões sobre o assunto amor, no versículo 4, 5, 6, 7, 8, para ele explicar o que significa amor. É isso que ele está fazendo aqui e faz parte disso que nós falamos agora há pouco também. Então, um detalhe que esse fariseu ele não tinha amor, mas o publicano da passagem de Lucas, capítulo 18, que nós estávamos lendo, dos versículos que nós estávamos lendo no vídeo passado, o publicano ele tinha amor, porque ele se arrependeu dos seus pecados e pediu desculpa. Ele confessou que era pecador. Então, ele demonstrou para Deus e Jesus que tinha amor. Por isso que Jesus absolveu ele, perdoou ele dos pecados. Diferente do fariseu, porque o fariseu ele anda no caminho e na vida mundana. Só que ele finge que ele é um judeu israelita temente a Deus, um cristão temente a Deus. Tanto faz. Nestas passagens ainda de Lucas, ainda não existia o cristianismo. Então, a gente tinha que, os apóstolos, eles tinham que usar os exemplos da raça e da nação que representava a Deus na época deles, há 2000 anos atrás, que eram os judeus, os povos judeus e israelitas, das 12 tribos de Israel. Então, tanto faz, é a mesma coisa. Serve tanto para os judeus e israelitas, como para os cristãos. Neste caso, então, os primeiros 3 versículos do capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo está citando exemplos de amor, o que significa amor, para depois ele explicar o que é amor. Então, aqui, vamos reler de novo o versículo 3, para analisar. E fazer um paralelo do que nós estamos falando. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Então, esta primeira parte do versículo está dizendo assim, que tanto faz o judeu, o israelita, o cristão e até mesmo o gentil que está de fora, e o judeu israelita também que está de fora. Porque agora estes povos, estas nações, elas têm que se transformarem em cristãos. Esse ensinamento que eu estou passando dentro da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados é um ensinamento de Jesus Cristo. Ele está dentro de mim e eu estou passando as informações que ele está me revelando.
Então ele está dizendo assim: esta distribuição da fortuna do cristão, porque em 1 Coríntios, a igreja de Coríntios era uma igreja cristã, não era uma igreja mundana, não era uma igreja judaica, não era uma igreja israelita, não era uma igreja dos gentios, era uma igreja cristã. É um povo, é uma nação, como todos os povos e nações que existiram e ainda existe na face da terra. Então aqui nós estamos falando para o cristão. Agora você que tem que fazer a sua análise para ver se você é um cristão verdadeiro ou falso. Isso eu não posso fazer porque eu não tenho condição, capacidade nem poder para isso. Só estou passando as informações e as instruções do ensinamento de Paulo e Jesus Cristo. Então preste atenção. O cristão verdadeiro que tem dinheiro, que tem fortuna e tem a vontade e o desejo de entregar a sua fortuna para os pobres, isso de nada aproveitaria se esse cristão não tivesse amor. Mas, assim, analisando no meu ponto de vista agora, eu sempre considero este versículo como se fosse uma pegadinha. Porque ninguém que tem dinheiro, tem condição financeira boa, vai querer entregar isso para as pessoas que são pobres. Só que agora, neste período que nós estamos lendo, que está escrito esse versículo na Bíblia, de 1 Coríntios, existia 2 tipos de pobres, vamos explicar. O pobre do mundo e o pobre da igreja. No contexto geral da Bíblia, do Novo Testamento, do Novo Evangelho, que são as boas novas, está escrito que a gente tem que vender tudo que tem e entregar para os pobres da igreja, não para os pobres do mundo. Porque os pobres da igreja, eles já estão convertidos, batizados, já se arrependeram dos seus pecados, eles vivem uma vida santa. Daí sim você pode entregar. Aí significa uma espécie de amor. Você está demonstrando o amor. Mas se você pega e faz igual o fariseu fez, dando o exemplo que nós estamos utilizando, do homem fariseu e do homem publicano, que está escrito no livro de Lucas, capítulo 18, aí entra nesta condição que eu falei agora. Não adianta você dar todo o seu dinheiro para sustentar os pobres do mundo se você é fariseu, porque você não tem amor. Você está fazendo isso para tirar algum proveito, para mostrar que você é bonzão, que você, ou então até para disfarçar, como tem religiões cristãs hoje em dia, que seus líderes máximos que estão lá no topo do poder fazem. Eles ficam fazendo cartaz, fazendo publicidade, que eles são santos, então eles ajudam o mundo inteiro, eles têm igrejas no mundo inteiro cristãs. Então parece que eles dá a impressão que eles ajudam todo mundo, como está escrito aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios, no versículo 12, por exemplo. Vamos explicar este assunto desses líderes religiosos cristãos que parece que são assim homens assim mais santos do mundo, que estão dentro da igreja, porque eles dão todo o dinheiro que eles têm. É isso que está querendo dizer nesse versículo 3, mas nós vamos explicar o que acontece. Na verdade, não é isso. Está escrito no versículo 12, eu vou explicar.
Vamos ler aqui. Porque agora vemos por espelho em enigma. Então, isso que nós vemos dessas pessoas é como se eles fossem um espelho. Então, é um enigma isso que eles fazem, porque eles arrecadam muito dinheiro de dízimo e distribuem só uma porcentagem pequenininha. Daí entra como a imagem, está vendo? Do fariseu hipócrita, de Lucas 18. Eles só dão o dízimo pequenininho de tudo que eles recolhem dos dízimos da igreja deles. Porque a igreja deles virou uma instituição comercial. Entendeu? É isso que acontece. Daí quem está de fora acha que eles são santíssimos, perfeitos, belos, são homens de Deus. E no versículo 12, Paulo está explicando que não é isso. E eu estou utilizando a verdade, a realidade. É isso que está acontecendo. Porque agora vemos por espelho em enigmas. Porque ainda não chegou a hora de ser tudo revelado. Então, eles encobrem as maldades deles porque eles não têm amor. Entendeu? É isso que faz parte da sequência de vídeos que eu estou fazendo. Estou provando que não é pelas obras da lei, é pela lei da fé. Então, esses homens da igreja, que são líderes, que estão lá no topo, lá em cima, que fundaram as igrejas evangélicas cristãs protestantes e pentecostais e outras denominações, aqui no Brasil, por exemplo, eles são líderes mentirosos, porque eles fazem milagres, sinais e prodígios com dinheiro dos outros e enquadram nesse contexto e nesse texto que eu estou descrevendo, que eu estou anunciando. Eu não sou pastor, mas eu estou pregando, estou falando aquilo que é verídico dentro da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Mas esta igreja que eu fundei, que eu montei, eu não atuo assim. E também não quero que pessoas que entrem na igreja, que eu estou montando pela internet por enquanto, sejam desse jeito. Então eu já estou cortando o mal pela raiz. Então é isso que está querendo dizer no capítulo 13, versículo 3. Para terminar, eu vou só concluir aqui o versículo 3, depois eu continuar fazendo mais vídeos, que já está dando a hora do limite que eu estipulei para fazer os vídeos. Então vou ler de novo o versículo 3, capítulo 13 de 1 Coríntios. E ainda que distribuís toda a minha fortuna para sustento dos pobres, está vendo? É isso que esses fariseus cristãos fazem hoje em dia. Eles enganam as pessoas fazendo sinais de prodígios falsos para as pessoas acreditarem e seguirem eles, para eles fazerem o mal, não o bem, como está escrito aqui. E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado. Está vendo? Eu vou continuar no próximo vídeo falando sobre esse assunto, porque ele é mais difícil de dar uma justificativa. Então fica com Deus, Deus abençoe e assista os vídeos, dê like, se inscrevam no canal, vire membro da igreja e continue assistindo. Deus abençoe.